Está aqui, Mateia. Quantos trouxeram suas Bíblias? Quantos trouxeram suas Bíblias? Levanta sua Bíblia aí para eu ver. Toca no ombro do irmão com a Bíblia e pergunta assim para ele: trouxe a sua, guerreiro? É hoje. É hoje. É hoje. Abra sua Bíblia no Salmo 31, versículo 12. Deus abençoe os pastores, pastor Camilo, pastor Lenilson, os pastores que nós temos aqui. Esqueci o nome do monte de pastor Ricardo, os cantores. Deus abençoe os senhores. Meu sonho é ser amigo de vocês. Salmo 31, 12, depois Jeremias capítulo 18. Salmo capítulo 31, versículo 12. Depois, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo do 1 ao 4. Quem achou, estica as pernas para a gente ler. Aleluia. A fábrica de glória já fechou? Salmo 31, versículo 12. Quem pode ler, diga amém. Meu Deus! Diz assim. Diz assim. Estou esquecido no coração deles como morto. Sou como um vaso quebrado. Davi está dizendo isto aqui. Glória a Deus. Jeremias 18, versículo do 1 ao 4. Aleluia. Aleluia. Tem gente que se irrita, né? Quando a igreja para de dar glória. Eu não. Para mim, o melhor culto é quando o povo para ouvir. A palavra de Deus tem que fazer efeito lá na alma, lá dentro. O avivamento começa dentro da alma. O avivamento não começa na garganta, começa no coração. Então escuta a palavra. Quem pode ler, diga sim. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Todo mundo conhece esse texto. Todo mundo conhece. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre as rodas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Como o vaso que ele fazia se quebrou. Onde? Na sua mão. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu aos olhos vazio. Vou ler o 5 e o 6 de bônus. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Senta para ouvir. Glória a Deus. Davi teve a coragem de fazer
mais ousadas de todos os tempos. Se você ler os Salmos de Davi, você vai perceber que Davi era aquela espécie de camarada que não tinha papo na língua com Deus. E Deus gostava disto. Uma hora Davi chegava a Deus e dizia: Senhor, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Outra hora Davi estava zangado e falava: ó Senhor, apressa-te para me dar vitória. Uma hora Davi falava: Senhor, você é generoso com meus inimigos, prepara uma mesa perante mim na presença deles, para que eles sentem, para que a gente se banqueteie, coma a mesma carne, beba a mesma água. Outra hora Davi falava: Senhor, os meus inimigos se levantam contra mim, eu os odeio. Uma hora Davi dizia: Senhor está comigo. Outra hora Davi dizia: Deus meu, por que me desamparaste? Davi foi o único salmista que teve coragem de pegar a caixa da sua alma, virar de cabeça para baixo e sacudir na presença de Deus e mostrar tudo que estava dentro dela. Aqui no Salmo 31, a história do Salmo diz que Davi estava fugindo de Absalão, seu filho, que se levantava para tomar dele o seu trono. Absalão recrutou um exército de rebeldes para conspirar o trono de seu pai, e Davi, com medo de morrer, e também para não ter um conflito direto com alguém do seu próprio sangue, ele foge para os desertos da Palestina, se esconde nas cavernas com delinquentes. E agora aquele que tinha um trono tinha uma cama luxuosa para deitar e dormir, cercado de perfumes e delícias. Agora é obrigado a dormir em cavernas, sem colchão, sem travesseiro, sem lamparina, sem água, sem banheiro e cercado de moscas. O tempo passa e Davi não recebe nenhuma carta de seus amigos. Davi chega até Deus e diz: Deus, eu estou sentindo uma coisa, eu gostaria de falar para ti. O Senhor pode me ouvir agora? Deus diz: Davi, estou todo ouvido. Davi começa: olha, Senhor, eu era rei, venci batalha por aquele povo, defendi aquele povo, enfrentei o inimigo, tenho cicatrizes profundas de guerras que eu lutei, guerras que não eram minhas. Mas, Senhor, estou esquecido no coração deles como um morto. E Davi procura uma figura que pinte a situação que ele está vivendo, e a figura perfeita que Davi encontra aqui é a figura de um vaso quebrado. E ele diz: Senhor, eu sou como um vaso quebrado. Nenhuma senhora deixaria um vaso de decoração quebrado na mesa de sua sala. A primeira coisa que nós, como os homens, fazemos a um vaso de mobília que se quebra e se estraga é lançá-lo ao lixo, esquecendo que um dia ele foi útil para nós e que nós o usamos muitas vezes. Agora, só porque se quebrou, o desprezamos, o lançamos fora, e no mínimo compramos outro mais bonito para substituir o seu lugar. Esta é a perspectiva humana. E Davi está dizendo: Senhor, quando nos quebramos da tua obra, os homens fazem assim, nos esquecem, nos abandonam, nos jogam fora, nos deixam para trás, nos viram as costas. Estou esquecido no coração deles como um morto, só como um vaso quebrado. Épocas e décadas se passaram. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Décadas se passaram e Deus resolve mostrar para o homem a sua maneira de tratar um vaso que se quebra. É como se Deus chegasse para Davi e dissesse: Davi, o que é que o homem faz como um vaso se quebra? Davi diz: esquece, abandona. Pois é, venha cá, porque eu vou lhe mostrar um episódio na terra agora. Jeremias está sentado ou deitado, porque a Bíblia diz: levanta-te e desce. Esse descer aqui não é orar, como muita gente pensa. Deus não está pedindo a Jeremias que ele dobre os joelhos. Deus está pedindo a Jeremias que ele desça ao vale dos artífices, que era cercado por casas de olaria. E justamente na casa de olaria que Jeremias para observar o oleiro trabalhar, o vaso se quebra. E olha, vou começar a pregar. Nesse texto aqui, capítulo 18, eu vejo a ação
parabólica. Eu vejo a ação metafórica do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu consegui enxergar no capítulo 18 o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde é que está o Pai, pregador? O Pai é a mão que controla o vaso que se fragmenta. Por quê? Porque o vaso se quebrou e ninguém aqui consegue segurar todos os pedaços de alguma coisa que se quebra em sua mão. Você já quebrou um vaso? A Bíblia diz que ele cai no chão, os pedaços dele se espalham. E diferente do que muita gente pensa nesse texto aqui, quando o vaso se quebra, o oleiro segura todos os pedaços quebrados na palma das mãos. Irmão, estava todo arrebentado, mas permanecia na mão de quem estava trabalhando nele. É quem diz que você está na boca do povo. Pegue na mão de alguém do seu lado e diga: eu não estou na boca do povo. Ele não ouviu. Pega na mão dele e diga: eu não estou na boca do povo. Eu estou na palma da mão de Deus. Quebrado, mas existe uma mão que me sustenta, que controla as circunstâncias. Aí você vai ver gente dizendo: a cabeça doeu, foi uma seta. O pneu do carro furou, o diabo furou o pneu de meu carro. O aluguel atrasou, o diabo trancou as portas. O dente doeu, o diabo me colocou dor de dente. A roupa rasgou, o diabo rasgou minha roupa. Olha para cá, meu filho. Quem foi que disse a você que o diabo tem poder de controlar a circunstância da vida de quem ama a Deus? Errou, e errou feio, porque é a mão de Deus